Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje, eu e o Ricardo, visto que a nossa aparição aqui juntos tem feito sucesso e dentro disso nasceu uma proposta no meu coração de falarmos sobre alguns temas, sobre diversos temas na realidade, de uma forma bem dinâmica, de uma forma bem descontraída. Então, eu tive a ideia de fazermos uma série de vídeos aqui no canal com o título Hashtag Papo Sério. É. E talvez você esteja se perguntando por que hashtag Papo Sério? Exatamente por causa desses motivos que eu falei. A ideia é falar sobre assuntos mais sérios, entre aspas, só que de uma forma mais leve. E aí, dentro dessa proposta, o nosso primeiro vídeo, nossa primeira conversa é sobre medo de exposição. Quem nunca, né? Eu acho que o medo de exposição é algo que caminha junto conosco o tempo todo. Com certeza. Porque se a gente analisar, o que causa esse medo da exposição em si? Na realidade, é o medo do que as pessoas vão dizer e do que as pessoas vão pensar. E aqui para nós sabemos que isso é comum as pessoas sentirem. Mas hoje o grande problema é que sentir esse medo de se expor, de estar até mesmo aqui na internet, faz com que muita gente se bloqueie e se trave, né? Exatamente, porque meio que as pessoas parecem que têm medo de serem vistas, porque de alguma forma quem inicia algum trabalho na internet está sendo visto por todos, pelas pessoas que já conhecemos e por outras pessoas que não conhecemos pessoalmente, no caso, né? E dentro dessa linha de raciocínio, o que nos causa um certo medo? É justamente das pessoas, na grande maioria das vezes, né? Nos julgarem. Das pessoas que nos conhecem, né? Sim, também. É muito comum isso acontecer. Então, é muito importante nós observarmos qual que é o nosso propósito, qual que é a nossa intenção. Porque muitas vezes a gente tem projetos, tem vontade, tem sonhos de fazer certas coisas, só que quando a gente para pensar, a gente se dá conta com a opinião do outro, mas o que será que vão falar, o que será que vão dizer? Então, e outro detalhe importante, que é, quanto mais nós mostramos de nós mesmos, mais estamos dando a chance do outro falar sobre aquilo. Exato, né? Exato. E quando você se expõe, você tem que ser consciente de que assim como vai haver a manifestação positiva, vai haver a manifestação negativa. Com certeza. De algumas pessoas com relação àquilo que você faz. Com certeza. E isso não deve ser um impedimento, porque nós temos que estar prontos para tudo isso. E é natural que não vamos, de forma alguma, conseguir agradar todas as pessoas. Porém, quando nos mantemos firmes no nosso objetivo de estar, de aparecer, de fazer alguma coisa, ter a ciência do seu propósito e se prender a ele e entender que comentários negativos, pessoas que se opõem àquilo, vai surgir. Mas quando a gente está alicerçado ali no nosso objetivo, aquilo não nos paralisa. Muito pelo contrário, aquilo se torna um degrau para a gente ir mais e buscar mais e acrescentar mais, enfim, né? Exato. E essas grandes dificuldades de quem tem uma visão negativa até mesmo de si, faz com que bloqueie a condição de você aparecer, porque você, antes mesmo de se autoavaliar, você avalia a opinião dos outros que nem foi formulada sobre você. Verdade, porque muitas vezes a gente cria, né? Na grande maioria das vezes a gente imagina algo que vão dizer daquilo, só que às vezes a pessoa nem pensou naquilo, nem passou pela cabeça dela. Então a nossa mente tem esse poder de... Exato. E a gente está vivendo um tempo em que a internet, ela favoreceu, quando você sabe utilizá-la, você vai se beneficiar dela. Porque deu voz a muita gente. Claro que isso foi um ponto positivo, como também um ponto negativo, porque existem muitas pessoas falando o que querem e de forma assim até mesmo desrespeitosa com os outros.
Mas isso não é o que vem ao caso agora. E a gente quer falar justamente sobre essa condição de você entender que você pode sim se expor, que se expor não é algo do todo ruim quando você o faz para o bem. Exatamente, bem colocado. Então, essa questão, como eu havia falado também, você trocou em miúdos tudo isso. Definir o nosso objetivo. Então, o fato de estar na internet, de estar presente, de estar sendo visto, não quer dizer que você vai mostrar a sua vida inteira, que você é obrigado a mostrar tudo, todos os detalhes da sua vida. Não. É claro que existem coisas, momentos que você vai privar, que você vai guardar para si. Então, você vai transmitir aquilo que vai agregar, sim, algum valor na vida de alguém. Sim. Vai trazer alguma coisa boa para ela. Exato. Né? Alguma inspiração, vai ajudar, vai trazer alguma palavra de apoio, de conforto. E é muito importante dentro dessa percepção de definir a sua exposição ou não, ter pessoas que te apoiem nesse começo, né? Sim. No nosso caso, por exemplo... tem até um vídeo aqui no canal que, em comemoração aos primeiros 100 inscritos, onde nós contamos como nos conhecemos. E se você ainda não assistiu, eu te faço o convite, eu vou deixar aqui nos cards de informações. Então, eu era uma pessoa muito tímida e o Ricardo me ajudou muito nesse processo. E hoje em dia, eu enxergo os meus objetivos de uma outra forma, com outro olhar. Eu amadureci, eu parei de pensar tanto no que os outros pensavam. E o que é importante, eu acho que quando você se une a alguém, você tem uma relação, essa relação tem que promover sempre a melhora um do outro, né? Então, nós nos relacionamos e nisso nós temos nos aprimorado dentro desse contexto de internet, de se expor, de aparecer. E dada a importância do que esse momento representa, nós sabemos que é tão difícil para algumas pessoas que nós estamos aqui falando que é possível. Porque nesse momento em que eu conheci a Bruna, ela, na verdade, passava por um momento muito difícil com relação à timidez, né? Sim. Porque era a apresentação de um trabalho, e vocês vão ver lá no outro vídeo lá. Tem um vídeo também Exato. falando sobre a timidez, como Isso, timidez. como lidar, né? Porque, na verdade, ela precisava apresentar um trabalho e eu notei uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque quando você valoriza mais a opinião do outro em detrimento da sua, você vai se anular. Você não vai conseguir evoluir, você não vai conseguir nem expor o que você pensa, porque você tem medo de alguém pensar contrário, quando na verdade isso é democracia, isso é vida. Né? E esse medo causa um bloqueio. Sim. E isso é algo a ser trabalhado, né? Não é algo que acontece assim para você se libertar disso da noite pro dia. Você precisa querer definir seus propósitos e buscar crescimento e pessoas que te ajudem nesse processo, né? É muito importante. Pode ser um amigo, pode ser um familiar, mas tendo em vista que sempre vai existir pessoas que não compartilham da mesma ideia. Porém, se você tem plena consciência de que o objetivo de aparecer e de mostrar alguma coisa, ou fazer certas coisas, é exatamente para trazer algum valor na vida de quem vai consumir aquele conteúdo, não é verdade? Sim, porque existem várias pessoas que também estão entre a linha fininha que tem do medo, da insegurança, e aí fica ali, talvez sem querer expor uma opinião, uma ideia. E você tem hoje vários mecanismos à sua disposição para que você consiga fazer valer a forma que você pensa, né? Não se anular, porque vai chegar um momento em que você não vai conseguir, você tem que dar voz àquilo que você imagina, aquilo que você pensa, a forma que você pensa com relação a algumas coisas, né? Entender que você é um ser humano de valor, que a sua opinião, o que você tem a dizer, merece ser ouvido. E que por você mesmo. Sim. Porque o grande problema dessa questão de exibição, de aparição, é que as pessoas não o fazem, não é nem porque não querem, é porque considera mais o outro em relação a si. Se sente inferior. O que não tem nada a ver num contexto
que não o que a gente está falando, mas com relação à exibição, a você aparecer, você precisa ser consciente de que você pode sim, você tem voz, você tem vez, é só você querer E fazer que isso. todos nós, no fundo, temos algo a acrescentar na vida de outras pessoas, entendeu? Né? Sim. Porque ninguém sabe de tudo nesse mundo, né? Exatamente. Nós estamos em constante aprendizado. Exatamente. E a ideia maior é entender isso, que você certamente tem alguma coisa que você pode contribuir para um melhor aproveitamento, aprimoramento, alinhamento de alguém. Verdade. Né? Às vezes você tem alguma ideia, surgiu uma oportunidade de você agir, de você falar alguma coisa, de você contar a sua experiência. Sim. E aí você murcha diante as opiniões alheias, né? E não é nem às vezes diante só das opiniões, né? Porque é como se você considerasse mais a opinião que nem foi formada ainda. Sim. Em detrimento da sua, você se anula porque você não é nem a opinião, é o medo da opinião. Verdade. Né? Porque quem faz isso se anula, na verdade não é que tem medo em si da opinião dos outros, porque a opinião nem muitas vezes vem, né? Sim, verdade. E aí dentro disso, desse tema, semana passada eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, vou deixar aqui meu arroba pra você ir lá dar uma conferida. Eu abri uma caixinha de perguntas pra saber se as pessoas tinham alguma dúvida ou queriam perguntar alguma coisa sobre esse tema. Sim. Aí eu recebi 2 perguntas e a primeira eu achei bem interessante porque nós somos cristãos. Sim. Trabalhamos com jovens. Surgiu a pergunta: como é ser líderes de jovens? E aproveitando esse tema e de acordo com a exposição, como que se dá, né? Essa liderança e essa exposição aqui na internet, que na verdade começou por mim. Sim, verdade. Mas que o Ricardo, eu até fiz um post lá comentando sobre. O Ricardo é uma pessoa muito motivadora e muito incentivadora. E ele muito me ajudou nesse processo. Tanto é que aqui ele está presente. E a ideia é muito boa de transmitir valores. E né? você então... nota, eu noto particularmente, o avanço, a evolução. Porque muitas vezes você começa de uma forma e você vai evoluindo. Então é isso, é um passo, muitas vezes de tartaruga, mas que é avançando, né? E você precisa entender esse processo, né? E a pergunta, Bruna? E dentro disso, como é ser líderes de jovens? É uma experiência... Porque de certa forma a gente está exposto, né? Exato. E é importante você compreender que não é o fato de você ser líder de jovens, mas de você compreender que você exerce um papel de motivação, de incentivo, de engajamento, de mais do que isso até, de fé, né? Porque a fé é isso, é você, calma aí, eu não vou olhar para a circunstância desfavorável ou para o cenário, eu vou olhar para a fé, eu vou olhar para aquele que me chamou. E é isso que faz a gente muitas vezes colocar o pé sem ver o chão, né? E aí outra pergunta eu achei bem interessante porque nós temos uma filha, a Angélica, de 3 anos, e na verdade essa exposição na internet começou a partir dela. A Angélica sempre se demonstrou ser uma menina muito esperta, comunicativa, Sim. muito expressiva. E aí as pessoas sugeriam, nossa, por que você não faz vídeos e coloca no YouTube? E o Ricardo, desde o início, sempre falava, que tal a gente fazer um canal? E ele até brincava com ela, tem um vídeo aqui também no canal contando Sim, toda essa história. E ele brincava muito com ela e falava assim, olá, galerinha do meu canal. É isso. Pessoal, sei lá. E eu acredito nessa forma de você alcançar as pessoas, sabe? De você ser uma voz. Eu não sei que hora que você tá ouvindo. Eu não sei em que momento da sua vida você tá. Que você parou aí. E talvez se a gente não tivesse essa iniciativa de gravar, você não saberia de algumas coisas, de algumas particularidades, né? Isso. Sim. E aí a ideia começou a partir da Angélica na intenção de criar memórias
e de alguma forma contribuir, porque eu comecei compartilhando alguns momentos dela, compartilhando algumas atividades na intenção de ajudar pais, que foi na pandemia, né? Sim. Aquele momento onde todo mundo estava isolado. Estamos ainda, né? Estamos. Agora a situação melhorou um pouquinho mais. Mas no início foi bem complicado, era tudo novo, enfim. Só que com o passar do tempo surgiu a necessidade de ampliar isso tudo, né? Como o Ricardo falou, nós vamos mudando, né? Vamos aprimorando tudo. E aí tá. Dentro dessa nossa a percepção, surgiu a pergunta aqui, que por isso que eu antecedi com esse falatório todo, como definir os limites de exposição das crianças na internet? Agora é uma pergunta muito séria. E os limites, na verdade, é um desafio você compreender onde estão esses limites. Porque você limitar, você tem que primeiro você compreender até onde precisa ir. E por quê? E por que precisa ir só até ali para não exceder. Eu concordo. Visto que nós temos uma filha de 3 anos, eu tenho que pensar também no futuro dela. Sim. Será que o que eu compartilhar aqui, lá na frente, como ela vai enxergar? Essa exposição dela é uma coisa ruim, é uma coisa negativa, é uma coisa positiva? Por exemplo, eu não vou expor a Angélica no momento de fragilidade emocional, no momento em que ela tá chorando, no momento em que ela tá com acesso de birra, enfim, porque isso é uma coisa natural, que todas as crianças passam por isso. E por que eu vou expor ela dessa forma? Eu não vejo necessidade. É claro que a gente vai querer compartilhar os bons momentos, as coisas que acrescentam, enfim. E então, fora que você cria memórias de fato, porque hoje esse vídeo que a gente compartilha, ele vai ficar aí, embora a gente não saiba em quantos anos a gente vai viver, mas eles vão ficar, são memórias. São trabalhos desafiadores, porque você precisa encarar um padrão que foi muitas vezes desenvolvido em nós, de restrição, de medo, de não poder falar o que acha. E na verdade hoje nós estamos quebrando um tabu, né? É verdade. E a internet tem sido um meio que tem alcançado diversas pessoas. E mais pessoas estão se dedicando a isso, estão querendo viver essa experiência, né? Sim. E é muito bacana, porque no início você fica meio assim perdido. De fato, o medo da exposição, de aparecer, de ser visto, ele fala um pouco alto dentro de você. Mas conforme o passar do tempo, se torna uma experiência legal de ser compartilhada. Sim. E vai surgindo assuntos. E fora que você melhora a sua comunicação. Com certeza. E a Bruna é prova viva disso, da timidez. E hoje, assim, até mesmo a profundidade da conversa, tudo isso, né? Eu acho que quando você compreende que você vai ser visto também, você se analisa. Você analisa o que vai ser falado, você analisa quem pode te ouvir, e aí você vai falar já centrado, já de uma outra forma. Exatamente, porque dentro do tema que você pretende falar, você define o público que vai consumir aquele conteúdo, né? Exatamente. Então, é basicamente isso. Essa é a nossa visão, esse é o nosso olhar sobre exposição dentro ou fora da internet, né? Então, a dica que eu dou é para que você tenha foco, determinação. Boa. Porque você pode chegar muito longe. Você pode chegar muito longe, porque você está usando uma ferramenta que fez pessoas chegarem muito, muito, muito longe, que é a fé. Porque você não precisa ver. O que a gente faz aqui não é para alcançar uma questão financeira. Muito mais do que isso. É para alcançar pessoas e motivar pessoas a viver aquilo que Deus tem para elas, não limitando o que você pode fazer. Você pode expandir, você pode alcançar familiares seus, pessoas que podem entender como você pensa, pessoas do outro lado do mundo, pessoas que você nunca viu na vida. Exato. Então
o conselho maior: tenha foco, tenha determinação, porque você chegará no objetivo, você irá melhorar. Só de você conseguir melhorar, pronto, já valeu a pena, né? Verdade. E aproveitando o gancho aí do conselho do Ricardo, eu te deixo um recado muito importante e muito útil, e que você nunca se esqueça disso. Dias ruins vão vir, vai ter momentos que você vai querer desistir porque algumas pessoas não te apoiam, porque às vezes os seus próprios familiares não te apoiam, ou alguém que seja próximo a você não te apoia. Enfim, vai surgir momentos difíceis, enfim, momentos de querer desistir, mas quando a gente define o nosso propósito, tendo em vista o foco, exatamente o que nós queremos fazer, qual o objetivo daquilo, nós nos mantemos firmes e focamos naquilo que desejamos, né? O Muito foco importante. faz as coisas se expandirem, não é? Assim como a lente de uma câmera, quando você foca, você visualiza melhor. Sim. Se prepare muito, busque muito conhecimento e, como nós falamos no início, procure pessoas que te apoiem, que, né, te dê alguma palavra de apoio, de ânimo. Isso é muito importante nessa caminhada, ainda mais de quem está iniciando. Exatamente. E não entenda que você tem só oportunidade nessas oportunidades, aliás, se expondo, vai ser algo ruim. Você pode sim passar por experiências ruins, momentos ruins. Mas você não é obrigado. Exatamente. A expor. Você decide, você define o que você vai expor. Exato. E como, quando, se você vai expor alguma coisa, que isso chegue nas pessoas e agregue. Exato. Né? Que agregue, que alcance as pessoas em um momento em que talvez elas achem, poxa, que inspirador isso. Exatamente. Né? A ideia é essa, o papo sério. A gente vai falar justamente sobre vários assuntos. Hoje foi um deles, o início, que é sobre exposição. Sim. Então você não perca os próximos episódios aí, tá certo? Isso aí, gente. Inclusive, se você tiver algum tema que você queira saber a nossa opinião, enfim, que nós conversemos sobre, sinta-se à vontade, comenta aí embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, isso é muito importante, tá? E se você chegou até aqui, o finalzinho do vídeo, deixa um amém aí pra gente saber. Porque nós temos vivido momentos especiais demais em meio a toda essa situação conturbada que o mundo enfrenta. Nós temos a oportunidade de falar com vocês, de alcançar vocês, e talvez em um momento em que você está aí frustrado, pensando que não pode, que não... Enfim, faça porque você pode, através daquilo que você vai apresentar, melhorar, alcançar alguém e fazer com que essa pessoa desenvolva melhor, até mesmo o chamado de Deus na vida dela. Um negócio fantástico. Com certeza, muito bom. É isso aí, gente. Esse foi o hashtag Papo Sério de hoje. Até a próxima. Até.